Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo muito legal para vocês falando sobre THLs longas, tá? A THL longa é uma das estruturas de não assunção que eu abordo lá na minha mentoria e é uma estrutura um pouco mais avançada, tá? Talvez você nunca tenha ouvido falar desse tipo de estrutura, mas ela é uma forma de você conseguir fazer uma venda coberta praticamente sem colocar capital em risco, tá? Ou colocando muito menos capital em risco do que você colocaria numa venda coberta, né? Então, numa venda coberta, enquanto você tem que pagar lá R$30 para comprar a ação para poder vender a sua callzinha lá, na THL longa, ao invés de botar 30, você bota, sei lá, 5, R$4 numa operação dessa e você faz ali 2 anos de venda coberta com esse tantinho de capital que você colocou lá, tá? Então é uma estrutura muito interessante de aprender, ela alavanca de forma limpa os seus ganhos, né? E você pode ter ganhos percentuais muito altos utilizando essa estrutura quando ela dá certo, tendo um risco muito pequenininho quando ela tá errado, que é só no máximo de perder aquele dinheiro que você colocou para montar a estrutura no início. Então o que eu vou fazer hoje aqui, tá? No YouTube não vale muito a pena ficar postando essas aulas, porque são algumas aulas longas e as pessoas sinceramente não têm tanto interesse num conteúdo mais profundo aqui no YouTube, né? As coisas têm que ser um pouco mais rasas para ter visualização. Infelizmente é assim que a vida é. Mas o que eu vou fazer aqui? Olha só, vem aqui para minha tela para eu te mostrar. Isso aqui que você está vendo aqui na minha tela é a cozinha aqui, né? A parte de dentro da mentoria, tá? E aqui nesse módulo aqui, ó, pode ver, é um módulo de THL longas com calls, tá? Tem 13 aulas e 8 dessas aulas são de THLs longas com calls, beleza? Que é essa estrutura que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tá? Eu vou pegar a aula 1 e a aula 2 aqui e vou liberar para vocês nesse vídeo aqui. Logo depois, logo em seguida aqui, eu vou mostrar essas 2 aulas. São aulas interessantíssimas, beleza? Você vai entender a lógica dessa estrutura, por que ela funciona e como que ela funciona, tá bom? Eu tenho certeza que isso vai explodir sua cabeça, abrir um novo horizonte para você pensar em opções. E antes de eu colocar essas 2 aulas em sequência aqui para você assistir, eu só queria te dar um aviso, tá? Eu tô com uma turma de mentoria aberta, isso é extremamente raro, tá? Eu abro uma, talvez 2 vezes no ano, turmas de mentoria assim. E as inscrições fecham no dia 28 e tem poucas vagas, tá? Porque eu atendo individualmente cada mentorado, é um programa de acompanhamento individual, tá? Então você vai aprender a fazer isso com o meu acompanhamento individual ali durante 6 meses, tá bom? Já passaram alguns alunos, tanto pelos meus cursos avançados, como esse aqui que você vai ganhar quando você entrar na mentoria, quanto pela minha mentoria. Eu vou deixar passando aqui do lado depoimentos desses alunos, né? O que eles acharam do curso, os resultados que eles tiveram, tá? E se você tiver interesse em saber um pouco mais, eu gravei um vídeo que eu vou deixar na descrição, o link, no primeiro comentário também, o link, para você assistir o vídeo e ver o que tem lá dentro e ver se faz sentido para você, tá? É um vídeo bem direto ao ponto, eu não fico enrolando, fazendo discurso de vendedor, aplicando gatilho mental em você, nem nada assim, é só eu explicando o que eu ensino, qual que é o benefício disso, quanto custa e como você faz para entrar, tá? Já tem gente que entrou bastante, eu abri no dia 21 e no dia 28 eu vou fechar as vagas, ou se acabarem as vagas antes do dia 28 eu vou fechar antes também, beleza? Então aproveita, clica, vê se é para você e vai ser um prazer te receber na minha mentoria, tá bom? Então não deixe para depois, faça isso agora, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora vamos aqui assistir essas aulas que eu gravei lá para vocês de THL longa e perdoa o meu cabelo longo, cara, que eu tava numa fase bem cabeluda da vida e eu acabei ficando bem cabeludo, então perdoe aí a estética do garoto. Mas vamos direto para a aula aqui para você ver. Olá, aqui é o Vitor e hoje a gente vai fazer uma aulinha aqui sobre a THL longa, tá? Essa estrutura também é chamada de THL perpétua, né? O mestre gostava dessa nomenclatura porque havia uma noção de que você poderia perpetuar essa estratégia indefinidamente, né? Você poderia sempre alongar o prazo da sua opção longa indefinidamente e se manter ali na THL, né? Eu prefiro chamar de THL longa, tá? Tive alguma experiência com essa estrutura, eu acho que é um nome mais adequado, porque eventualmente essa THL acaba saindo da linha ali e você não consegue mais usar ela tão bem quanto você usava antes.
Mas essa estrutura é muito interessante. Existem cenários em que ela fica muito boa, depois ela para de ficar boa, enfim, fica oscilando assim, né? E é uma estrutura muito legal de ter na manga e de aplicar eventualmente, especialmente se você está nessa de não querer ter a ação na carteira, tá? Então você pode usar essa estratégia e botar seu dinheiro em renda fixa, porque ela consome muito menos capital do que ter a ação na carteira e fazer uma venda coberta, por exemplo, tá? A gente vai ver os detalhes dessa estrutura. A gente está aqui na minha tela agora e a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, dar uma breve introdução sobre a THL, né? Se você não lembra como é que é uma THL, como é que ela funciona, aqui atrás, né, nos módulos anteriores, vai ter as aulas de THL. E eu queria que você passasse lá e desse uma olhada, tá? Como funciona a estrutura, por que a gente monta THLs e tudo mais. E, principalmente, numa aula lá, que é a aula de parametrização, tá bom? Então, eu queria que vocês olhassem essa aula de parametrização, que é uma aula importante sobre THL, tá? Mas o que é a THL, né? Por que a gente faz THL? Por que a gente usa essa estratégia, tá? A gente usa a THL como uma forma de vender a opção curta sem ter ação na carteira, tá? Então você quer vender a call, você quer receber o prêmio da call, sofrer lá, ver essa call sofrer o teta, se desgastar e eventualmente você ficar com esse prêmio no bolso. Mas para fazer uma venda coberta, que seria o jeito mais simples de fazer isso, você precisaria ter ação na carteira, certo? E para ter ação na carteira, você precisaria gastar dinheiro. Então, por exemplo, uma ação de Petrobras hoje custa R$35, tá? E aí, beleza, você vai fazer uma venda coberta lá, vai ganhar, sei lá, R$1,50, talvez, R$1,30, alguma coisa nesse sentido, né? Mas o fato é que para fazer essa venda coberta, vamos arbitrar aqui que vai ser R$1,50 o prêmio da opção ATM, né, da call ATM, você precisaria colocar R$35 no mercado para receber esse R$1,50 de volta. Se você não tem ou não quer imobilizar R$35 em Petrobras, a THL é uma solução. Por quê? Ao invés de fazer isso, né, comprar uma ação e vender uma call curta, você vai comprar uma call longa e vender uma call curta. E essa call longa, ela vai fazer a função da ação, tá? Qual que é a função da ação numa venda coberta? É dar a cobertura que você precisa para vender a call curta, né? E numa THL, a função da call longa é fazer a cobertura que você precisa para vender uma call curta, né? Então, se você tem uma call longa e uma call curta no mesmo strike, quando a ação sobe, essa call curta que você está vendido se valoriza muito, e isso é perigoso. Mas como você tem a call longa na sua carteira, ela também se valoriza igualmente, né? E aí você consegue redear a sua posição, né? Porque você tem o dever de comprar uma ação, aliás, o dever de entregar uma ação por um certo preço, digamos 35, mas você tem o direito de vender essa ação por 35 também. Então, o dever de comprar por 35 e depois o direito de vender por 35, você acabaria saindo no 0 a 0, né? Comprou e vendeu pelo mesmo valor, tá? Então, é por isso que a call longa, ela cobre a call curta, tá? Em especial se for americana, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, tá? Então, quando você faz isso, né, você troca a ação por uma call longa, isso tem vantagens e desvantagens, beleza? A vantagem é que você usa muito menos capital e coloca muito menos dinheiro em risco, tá? Para fazer uma venda coberta, no nosso exemplo aqui, você teria que ter R$35 para colocar em Petrobras, então teria que estar disposto a alocar R$35 em Petrobras, e o seu risco máximo seria Petrobras falir. Você perder esses R$35 mil menos o prêmio que você colocou, que você recebeu na sua venda coberta. Quando você faz uma THL, é diferente, porque você não vai botar R$35 na operação. Você vai botar algo como 30 centavos, 40 centavos, 50 centavos. Então você aloca muito menos capital. O seu risco máximo é perder o que você colocou, que são os 30, 40 centavos, tá? E você tem essa vantagem, né? Você aloca muito menos capital e corre muito menos risco total,
mas, por outro lado, você tem desvantagens, né? A primeira desvantagem é que o seu intervalo de ganho muda. Quando você faz uma venda coberta, qualquer valor do strike menos o prêmio para cima, você está ganhando dinheiro, certo? Quando você faz uma THL, você vai ganhar dinheiro numa faixa de preços, que vai ser ali de 10% a 15% do valor da ação. Se a ação sair dessa faixa, tanto para cima quanto para baixo, você provavelmente vai perder dinheiro, né? Volta lá na aula de THL para você ver um pouco mais sobre isso, tá? Então você muda a faixa de ganho, e a faixa de ganho da venda coberta é maior, tá? A outra desvantagem da THL é que a quantidade que você recebe é menor em absoluto, tá? Então, se numa venda coberta você comprava a ação e recebia lá 1,50, por exemplo, aqui na THL você vai pagar 30 centavos e tentar sair lá por 50, digamos assim, tá? E aí você ganhou 20 centavos ao invés de ganhar 1,50, que seria o original que você ganharia numa venda coberta, tá? Tudo bem? Se fizer percentualmente, você ainda está muito no lucro, né? Mas como você não vai fazer a mesma quantidade de capital que você teria em uma na outra, né? Então a gente pode fazer essa comparação absoluta aí, né? Para cada uma venda coberta e uma THL, você recebe menos dinheiro em uma THL do que em uma venda coberta, tá bom? Sem considerar a quantidade de capital alocada, beleza? Então essas são as vantagens e desvantagens de você montar uma THL. Então, porque nós não compramos a ação, a THL mobiliza menos capital, mas diminui a quantidade de prêmio que você recebeu e o intervalo de ganho. Perfeito? Então, é simples assim. Essa é uma breve introdução aí sobre as THLs. Mas o que a gente vai falar não é exatamente a THL, é a THL longa, tá? Então, eu vou te fazer uma pergunta. Se você pudesse montar THLs para os próximos 2 anos, no mesmo strike e de uma só vez, você tem que escolher o strike hoje e você vai montar uma THL todos os meses no mesmo strike pelos próximos 24 meses. Você toparia fazer isso? A sua resposta inicial deveria ser não, tá? Porque eu não falei nada sobre o preço aqui. Se for o mesmo preço de uma THL de um mês, a resposta é claramente não. Por quê? Para a THL dar certo, você precisa acertar ali a linha do dinheiro, né? Você precisa que a ação não saia demais da linha que você escolheu para sua THL, certo? E se você vai fazer para os próximos 24 meses no mesmo strike, eventualmente a ação vai sair dessa linha nos próximos 2 anos. Ela pode ficar indo e voltando, passando naquela linha eventualmente, mas vão ter alguns meses que ela vai estar fora, né? E essas THLs todas você perderia, tá? Então, o que eu estou propondo para você é fazer isso aqui, ó. Você montar a THL. Aí. O que eu estou propondo para você é isso aqui. Você montar a THL da A com a B, 35. Depois uma THL da B com a C, 35. Da C com a D35. Da D com a E35. Todas no mesmo dia de uma vez. Então a gente já viu que isso aqui não faz sentido se você não ganhar um desconto, tá? Mas e se eu te falar que eu te daria um desconto? Se eu te der um desconto para fazer isso, se essa THL aqui não sair o preço de uma THL agora, mas sair com um belo desconto, você faria isso? E a resposta é, se o desconto for bom, faz sentido sim, tá? Então, isso é basicamente o racional da THL longa. A gente vai fazer a desse mês, a do mês seguinte, a do mês seguinte, a do outro mês. Se você fizer essa conta aqui, ó, essa B35 cancela com essa B35, essa mais C35 cancela com essa menos C35, essa D35 cancela com essa menos, e o que sobrou? E35 menos A35. O que é isso aqui? Uma THL longa, tá? Então, a THL longa é equivalente a uma THL por mês daqui até o dia do vencimento, ok? Isso é uma noção importante de ter. E se o desconto for bom, começa a fazer sentido fazer esse pacote de THLs, digamos assim, do que fazer uma THL de um mês só, tá? A gente vai ver um pouquinho disso nas próximas aulas. Essa aula ficou bem curtinha, eu espero que vocês tenham entendido tudo certinho. Qualquer coisa, dúvidas no nosso grupo de alunos. Te vejo na próxima aula. Olá, aqui é o Vitor e a gente vai continuar aqui falando sobre as THLs longas. Essa é a aula número 2 desse módulo e a gente vai falar sobre esse assunto agora, tá?
Na aula passada a gente viu que as THLs elas são uma junção de várias THLs curtas, que dá essa THL longa, certo? Então é como se você tivesse montado THLs mês após mês e o resultado que você vai ter é a THL longa, né? E para que isso faça sentido, tem que haver um bom desconto nessa THL, né? Porque você não pagaria o preço comum, o preço cheio de uma THL, né, para montar essas THLs todas no mesmo mês. A gente viu que o mercado se mexe, né, e vários dos meses essa THL teria saído da linha. Então, para montar essa longa, a gente quer um descontão, que é um desconto muito bom nas THLs, tá? E para a gente começar a fazer conta ali sobre a THL longa, a gente precisa entender esse conceito aqui, que é o conceito de unidade temporal, tá? Eu botei aqui o T abreviado, mas isso significa unidade temporal, tá? Novamente, né? Essa é uma estrutura que ela foi popularizada aqui no Brasil pelo mestre dos derivativos, certo? Então, esses termos aqui, provavelmente foi ele que criou, tá? Ele que cunhou, ou no mínimo, ele que popularizou, tá bom? O que é uma unidade temporal? Unidade temporal é a quantidade de rolagens que você vai ter dentro daquela THL longa, tá? É a quantidade de meses de interações que você vai ter naquela estrutura, de unidades de tempo que você tem disponível para ordenhar essa THL longa, tá bom? Então hoje, né, como as opções são mensais, cada mês vai ser uma unidade temporal. Mas no futuro próximo, a gente acredita que vai ter as opções semanais aqui. Então uma unidade temporal vai ser uma semana, né? Então, a gente vai contar quantas unidades temporais a gente tem em cada THL longa, porque isso vai influenciar diretamente no preço que você pode pagar por essa estrutura, certo? Quanto mais unidades temporais tiver lá dentro, teoricamente, mais você pode pagar por aquela THL longa, beleza? E a unidade temporal vai ser o nosso ponto balizador. O preço dessa unidade temporal vai definir se a gente vai montar ou não vai montar a THL longa, tá bom? Então, vamos ver o que mais que tem escrito por aqui. Aqui eu botei uns preços de 2019, que era quando eu comecei a aprender essa estrutura e quando eu fazia muito mais, né? A gente tinha um cenário ali com o juro mais baixo e isso favorecia muito as THLs perpétuas de call. Então a gente fazia bastante, né? A Petrobras também estava no momento em que ela estava andando dentro de uma faixa. Ficava ali entre 25 e 30 reais mais ou menos, tá? E a gente sabia que quando estava 25 estava ali perto de um suporte, no 30 era perto de uma resistência mais ou menos, então a gente conseguia balizar isso tranquilamente. Para uma THL curta nessa época, a gente pagava de 30 a 40 centavos no máximo, tá? Para entrar na THL curta, beleza? A THL curta ela tem uma unidade temporal só tem um mês, é só uma diferença de vencimentos, beleza? Então a gente pagava 30, 40 centavos e na curtinha a gente tentava sair entre 50 e 60 centavos, beleza? 30 centavos era muito difícil de achar, era uma THL bem baratinha para uma THL curta, tá? Então quando a gente achava a gente montava mesmo com força porque era difícil de dar errado quando você montava tão barato assim, né? Se você não se lembra, revisite aqui as aulas de THL simples, que você vai ver que um dos principais fatores é o preço de entrada. Quanto mais barato esse preço de entrada, maior é o intervalo de ganho dessa THL, né? Então, quando a gente achava por 30 centavos, era festa, a gente conseguia montar e raramente dava errado. 40 centavos já diminuía bastante o intervalo de ganho e às vezes dava errado, às vezes dava certo, mas quando dava certo dava um bom lucro também, né? Saía ali por 55, né? Então, era essa faixa que a gente buscava na THL curta, tá? O preço de Petrobras não mudou tanto, porque ela foi pagando dividendo, não sei o que e tal, e acaba que está numa faixa parecida, né? Agora está mais entre 30 e 35, 30 e 37 ou qualquer coisa assim, mas mesmo assim é uma faixa parecida. Então esses parâmetros aqui não devem ser tão diferentes hoje, né? Inclusive eu tenho um vídeo lá no YouTube recentemente que eu montei aqui próximo desses preços, uma THL de novo, tá? Bom, isso era para as curtas. E quando a gente olhava para a THL longa, a gente pensava ali por volta entre 20 e 25 centavos, tá? Por unidade temporal. E é aqui que está a chave, né? A gente olhava quantas rolagens a gente ia conseguir fazer dentro daquela THL até chegar lá no final, tá? E contava quantas rolagens tinha para poder calcular qual era o preço que a gente podia pagar. Cada rolagem valia no máximo 25 centavos. Por quê?
Agora, ao invés de pagar em média 35, que eu pagava na curta, eu estou pagando 25, é bem mais barato. E cada rolagem que eu fazia de 50, 60 centavos me devolvia muito do capital de volta, tá? Então a gente buscava ali por volta de 60, estava todo mundo rolando já, né? Se você montou ali por 22, 23, 60 é quase 3 vezes o que você pagou nessa unidade temporal, tá? Se você fez por 25 e está rolando por 50, é só 2 vezes. Então já fica bem mais difícil da estrutura funcionar, dar certo. Então quando a gente montava as longas, era no máximo 25 centavos a unidade temporal e a gente buscava rolar ali perto dos 60, tá? Se a gente conseguisse montar mais barato, às vezes montava 21 centavos, 22, 20 centavos, era muito raro, mas de vez em quando saía. E aí você podia rolar mais cedo, né? Rolar por 50, 55 centavos, tá bom? Então, o preço dessa unidade temporal é importante, porque se você pagar muito caro pela unidade temporal, a estrutura não vai fazer sentido, não vai valer a pena, tá? Então, a gente tem que monitorar esse preço e a técnica que você pode usar aqui também é a parametrização. Igualmente, lá a gente tem na THL simples, né? Curta, a parametrização, você pode fazer isso aqui na THL longa também, tá bom? E o que faz você ganhar dinheiro na THL longa? É quando cada rolagem que você faz, que você bota dinheiro no bolso a cada rolagem, você está botando mais dinheiro no bolso do que você pagou pela unidade temporal. Então, se você pagou 20 centavos ou 25 centavos pela unidade temporal e você está colocando no bolso 60 centavos a cada rolagem, você está botando mais dinheiro no bolso do que você pagou pela unidade temporal. Então, você está ganhando dinheiro no mês a mês, tá? Pode acontecer dessa THL sair da linha e a gente vai ver os remédios que a gente pode tomar quando isso acontecer. Se ela andar na linha ali, sempre, excelente, você vai fazendo as rolagens e vai ganhando dinheiro. Se você conseguiu montar barato e está fazendo essas rolagens caro, excelente também, porque rapidamente essa THL vai se pagar e vai ficar sem risco. Mas quanto mais rolagens você faz acima do preço da sua unidade temporal, menos risco tem uma THL dessa, perfeito? E o mínimo que a gente vai aceitar na rolagem é o quanto você pagou na sua unidade temporal. Então, se a rolagem está pagando menos que a unidade temporal, a gente não vai ficar só rolando, a gente vai tentar fazer alguma coisa para poder ajustar essa THL e poder fazer ela me pagar mais no próximo mês ou qualquer coisa desse sentido. Ou ganhar um pouquinho de delta, né? Então a gente vai ver um pouco disso mais para frente, tá? Mas o ponto é, como que você ganha dinheiro com THL longa? Nessa rolagem mensal. Você vai rolando, e cada rolagem você está perdendo uma unidade temporal e botando dinheiro no bolso. Se você está botando mais dinheiro do que você pagou pela unidade temporal, você está tendo lucro nessa estrutura, tá bom? E é possível também você desmontar a THL antes da hora. Você não precisa levar ela até o vencimento da longa lá que você comprou. Você pode ir rolando. Quando você achar que tá bom, você pode desmontar essa THL, tá bom? Então, tem essa alternativa também. E se você já ordenhou bastante uma THL, pode ser uma boa hora de você desmontar, porque o fato é que a ação eventualmente vai sair da tua linha ali da THL. Quando ela vai ficando muito curta e a ação ainda não saiu da linha, é interessante você começar a pensar em desmontar, porque você não vai ter tempo para aplicar os manejos caso a ação saia demais da linha, tá bom? Então, o ponto é esse, pessoal. THL você ganha nas rolagens. Quanto mais rolagens você fizer, ganhando mais do que o que você pagou por elas, excelente, você vai ganhando dinheiro. É possível terminar, né, resgatar essa THL antes da hora. Então, se a THL está mais ou menos na linha ali e ela não saiu daquela linha, você já fez muitas rolagens com ela, pode ser uma boa você desmontar ela. E quanto mais curta vai ficando essa THL longa, né, quanto mais o vencimento da curta e o vencimento da longa vão se aproximando, o preço da unidade temporal, né, vai aumentando também, tá bom? O valor da unidade temporal, né? Então você pagou lá 25 centavos, certo? Mas você sabe que uma unidade temporal curta de hoje, ela vale ali 50, 60 centavos. Então, essa longa que vale 25, quando as opções vão se aproximando, ela vai chegando mais perto dos 50, tá? Então, se você fez várias rolagens, e agora você vai desmontar, você vai receber pelo restante das unidades temporais mais do que o que você pagou, se a ação tiver
ali mais ou menos na mesma linha, tá? Então, para essa aula, o importante era a gente entender como a estrutura faz dinheiro, que eu expliquei aqui, e o que é uma unidade temporal, beleza? A gente vai ver aqui na próxima aula como fazer a continha e escolher a opção longa. Vai ser um prazer gravar mais essa aula para vocês e te vejo na próxima. Bom, você gostou da aula? Se você gostou, isso é apenas uma das 100 e tantas aulas que tem lá dentro da minha mentoria, tá? Lá dentro você vai aprender desde o básico, desde o que é uma opção, até operações avançadas, tão avançadas quanto essa, tá? Então, se você quiser mudar o seu jogo com opções e realmente fazer renda com opções, utilizando técnicas mais do que as básicas, a hora de você aprender isso é agora, na mentoria. O link vai estar na descrição novamente, no primeiro comentário. Eu vou ter um prazer enorme de ser o seu mentor. E se você quiser entrar, clica no link, assiste o vídeo e vê se é para você. Eu quero muito receber um depoimento seu no ano que vem também, igual esses que eu mostrei no início do vídeo, tá bom? Foi um grande prazer gravar isso aqui para vocês. Eu te vejo no próximo e vou deixar aqui do lado, ó, o vídeo da mentoria. Se você quiser clicar também, vai estar nesse quadradinho aqui do lado, tá bom? Até o próximo, te encontro lá do lado de dentro da mentoria. Grande abraço.